em razão da culpa que se demora em nosso inconsciente, de atos que perpetramos, às vezes sem nenhuma intenção negativa, mas que foram prejudiciais para nós mesmos e outras pessoas. Além desses, merece recordar que cada um de nós é o somatório de várias experiências carnais. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos hoje de fazer uma reflexão sobre um problema que a todos nos atormenta, mas é um problema muito sutil, que está cada dia mais grave, graças ao tumulto de emoções e de desafios contemporâneos que nós vamos colocando sobre a nossa emotividade e carregando sem nos darmos conta exatamente daquilo que se trata. Eu desejo me referir à culpa, à problemática da culpa. Muitas vezes, de maneira inconsciente, nós nos permitimos tormentos psicológicos em razão da culpa que se demora em nosso inconsciente, de atos que perpetramos, às vezes sem nenhuma intenção negativa, mas que foram prejudiciais para nós mesmos e outras pessoas. Além desses, merece recordar que cada um de nós é o somatório de várias experiências carnais e vários conflitos que nos aturdem, às vezes desde a infância, são de natureza culpa de outras reencarnações. E esse fenômeno da culpa do inconsciente, que a psicologia chamaria como a sombra de Carl Gustav Jung, é um arquétipo, é uma herança que a sociedade contemporânea possui, mas nem sempre sabe entender. A timidez é um problema psicológico que não tem nenhuma lógica. Dois irmãos gêmeos univitelinos vieram da mesma célula. Um deles é perfeitamente normal, saudável, inteligente, comunicativo. O outro, que tem a mesma carga de cromossomas e de genes, é tímido, tem complexo de inferioridade, tem mágoas desconhecidas e às vezes se arroja a estados depressivos ou de violência, porque a problemática do conflito é bipartite. Ela tanto é deprimente como é de exaltação da personalidade. E nós vemos isso muito bem figurado na depressão, daqueles que se entregam ao transtorno depressivo, em que decaem as suas forças, como aquele que é mecanicamente agressivo, está sempre de mau humor, que é também uma psicopatia, e está sempre autodefendendo-se. Há pessoas que estão sempre na defesa, e quando nós dizemos qualquer coisa, já apresentam um arrazoado para justificar algo que não tem a menor importância. Mas o que é pior é que nós sofremos. E sofremos, às vezes, sem saber as causas. O Espiritismo remonta ao problema da psicologia contemporânea, mas é uma doutrina psicológica. Quando Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, publicou a Revista Espírita, ele colocou em epígrafe
Revista de Estudos Psicológicos, em 1858, quando a psicologia era um departamento da psiquiatria, não era isolada. Não havia na cultura problemas de natureza psicológica, eram todos psiquiátricos, desde os conflitos da personalidade até os dramas da consciência e as perturbações neurológicas. Então, a culpa tem muitos disfarces. Em algumas pessoas, é a falsa ideia da humildade. Então, ser imundo, abandonar-se, ele é muito humilde. Não, ele é muito imundo. A humildade está além da aparência. Quando eu era muito jovem, frequentando uma reunião espírita pela primeira vez em São Paulo, na residência da minha anfitrioa, eu aprendi uma lição inesquecível. Isso foi no dia 1º de janeiro de 1951. Eu estava com 24 anos. E até hoje serve-me de parâmetro para nunca julgar ninguém. Essa senhora tinha um relacionamento com figuras destacadas da sociedade de São Paulo. E àquela época, a doutrina espírita era muito mal vista, mal divulgada e combatida pelas religiões dominantes e até pela polícia. Basta dizer que aqui em Salvador houve um período anterior no qual, para se fundar um centro espírita, se tinha que requerer à Secretaria de Segurança Pública permissão, porque o centro espírita, entre aspas, era uma fábrica de loucos. Sem dúvida tem razão de encontrar-se pessoas loucas numa casa espírita, porque no hospital não se encontram somente médicos, terapeutas, mas principalmente pacientes. A doutrina é uma terapêutica. Para sadios, não. E desde Jesus, quando o censuraram por estar falando com a ralé, ele disse, mas o médico veio para os doentes. Então falar com os sadios é chover em terra molhada, porque os sadios não necessitam, mas os problematizados. Daí Jesus disse, eu venho para que tenhais paz, para que tenhais alegria de viver. Porque muitas vezes a nossa não é uma alegria, é uma aparência de alegria. Porque dentro de nós, desde Jung, está a sombra. Esta sombra, denominada como arquétipo, é nada mais, nada menos do que um conflito. O conflito da ansiedade, o conflito de inferioridade, de superioridade, o narcisismo, a ambição desenfreada, a inveja, são a nossa sombra. Todos nós, sem exceção, temos a sombra. O próprio Jung, ele teve uma depressão que durou 3 anos. Desceu ao fundo do poço para saber o que era uma depressão. E quando se libertou, ele trouxe a técnica da cura da depressão, porque ele havia experimentado. Esse introito, para poder explicar que pessoas há, e a maioria de nós, que tem conflitos de tal monta que quando nós, os chamados normais, e do ponto de vista psiquiátrico, ninguém é normal. É um grande conforto a gente saber que a turma toda está igual, então é normal ser anormal. E isso é uma beleza. Imagine se fosse todo mundo normal e aquele grupito, nada. Daí, por exemplo, numa análise dos estados neuróticos e psicóticos, eu tenho amigos que me dizem assim, eu sou tão organizado que você não imagina. Meu guarda-roupa, por exemplo, eu sei onde está minha roupa interna, meus lenços, a gravata, o cinto, o sapato, tudo do lugar. Neurose. Neurose de arrumação. Eu já fui neurótico. A minha mesa era tão arrumada que se caísse um grão de pó, eu tirava. Neurose de arrumação. E tem aqueles, eu não.
Graças a Deus, tudo meu é desarrumado. Eu sei aonde está tudo. Neurose de desequilíbrio. Então, não tem para onde a gente fugir. Quando eu era jovem, havia algumas neuroses muito curiosas. Ninguém, nenhuma mulher solteira deve passar embaixo de uma escada aberta, porque não casa mais. E a maioria das minhas amigas em Feira de Santana ia andando, tinha uma escada, davam a volta, porque elas queriam casar. E daí muitas manias, é a expressão vocabular. Muitas manias que nós acalentamos são transtornos da sombra. E essa sombra se projeta no julgamento que fazemos aos outros. Cada um de nós julga o outro pelo que a gente é. Porque a gente só pode analisar o que conhece. E como que conhece está em nós, logo nós vemos, eu tenho pessoas amigas, eu olho para a cara e sei logo. Como é que sabe? Porque está projetando a sua cara na cara do visitante. Então, esses conflitos são muito curiosos, fiquemos muito tranquilos, porque decidiram assim que a maioria dos terapeutas psiquiátricos tem manias. Eu visitei muitos hospitais de psiquiatria, porque eu tinha no inconsciente muito medo do esquizofrênico agressivo, ou esse psicopata que é chamado o assassino serial. No meu inconsciente eu tinha muito medo. E como eu viajei muitos hospitais espíritas, fundamos alguns na cidade de Araras, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e etc. E então visitava. E uma das pessoas que mais me impressionaram nesse currículo de hospitais era uma senhora viúva de Mato Grosso do Sul, Maria Edviges Borges, uma mulher notável. Ela ficou viúva, era espiritista, havia feito a sua educação na Suíça, o seu marido era um militar, e ela, ao invés de ficar pranteando, sendo infeliz na época, ele lhe deixou uma herança expressiva, ela foi dedicar aos outros. E em Campo Grande, na época em que Campo Grande pertencia a Mato Grosso, antes da divisão, ela criou um centro espírita, até hoje, fantástico, e criou uma rede social de assistência. Ela criou 2 casas para crianças, naquela época uma para meninas, outra para meninos, atendeu a rancenianos, criou uma organização de atendimento a rancenianos, aqueles que estavam internados e aqueles que tinham alta clínica. E depois criou o Hospital de Alienados Mentais. Ela teve uma dificuldade tremenda, porque não era médica. E morando em Campo Grande, com as dificuldades dos anos 40, 50, ela viajava sempre a São Paulo de ônibus noturnos. Campo Grande, São Paulo. Porque a cultura dessa região era mais paulista do que mato-grossense. Era mais fácil chegar a São Paulo do que chegar a Cuiabá, pela dificuldade de rodovias. E então Maria de Viges me falava muito a respeito dos pacientes, eu visitava, passava uma semana lá, realizando conferências da região, e ia ao hospital todo dia, e ia ao pátio daqueles melhorados, mas quer dizer um pouquinho atrapalhados. E eu dizia assim, Edviges, como é que você fica no pátio dos violentos? Ela disse, Divaldo, eu aprendi com esquizofrenia coisas notáveis. Por exemplo, chega um paciente. Quando ele chega, ele diz assim, minha senhora, eu tenho 20 fazendas aqui no Pantanal. Eu tenho 200 mil cabeças de gado no Pantanal. Eu tenho... Eu aí dou um eletrochoque. E daí a 3 dias ele está apenas com 50 fazendas, com 20 cabeças de gado. Eu dou um segundo eletrochoque. Ele, então, está com uma cabeça de gado, apenas com 2 fazendas. Eu dou o 5º eletrochoque. Ele está no pátio pedindo cigarro de favor, porque vai melhorando a injunção psiquiátrica do tempo de eletrochoque terapia,
que foi abandonado porque causava danos ao sistema nervoso central. Eu me lembro perfeitamente disso quando apareceram os barbitúricos. Mas hoje ainda se aplica vez que outra nos casos profundos de depressão bipolar. Ainda é uma terapêutica válida. Porque os cientistas descobriram essa problemática esquizofrênica através de coincidências. Eu sempre informo que a ciência é resultado da observação de acontecimentos habituais. Por exemplo, havia na Suíça uma clínica muito importante, da qual estava presente Jung e outros notáveis psiquiatras. Aconteceu uma coisa curiosa. Havia uma paciente que era depressiva e ela odiava banho, não tomava banho, que é uma das características da depressão, uma das 20 sintomatologias. E então, um dia, as enfermeiras pegaram na força e levaram-na à banheira. Ela esperneou tanto que bateu a cabeça na borda da banheira e teve uma concussão cerebral. No segundo dia, foi considerada morta. Então, era inverno muito rigoroso e se obedeceu a esperar que a terra estivesse menos dura para cavar a sepultura. Ela ficou em velório durante uma semana. E no terceiro dia, quando já estava definido sepultá-la no dia seguinte, ela acordou. Tinha tido uma catalepsia, que era bastante ignorada na época. Ela acordou, imaginem as pessoas que estavam ali vendo. Ela acordou e deu um murro na mesa ao lado do caixão e perguntou: onde está fulano, o meu marido? Era a maior prova de que estava saudável. Lembrou logo do marido, porque mulher é assim. E então, os psiquiatras ficaram admirados e anotaram choque traumático na cabeça. Quando não mata, cura a depressão. Então ficou anotado. Mais ou menos na mesma época, em Berlim, no hospital psiquiátrico, um depressivo crônico tentou enforcar-se. Rasgou o lençol, improvisou uma corda, e então preparou o laço. Bem na hora que ele se jogou, um enfermeiro passava, abriu a porta da cela, cortou, e ele se salvou e ficou bom da depressão. Então os médicos anotaram: enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Mais tarde, novamente, em Zurique, um paciente com o transtorno depressivo e a psicose do suicídio atirou-se do terceiro andar da clínica e, antes de cair, recebeu uma alta carga de energia elétrica que passava pelos fios. Ele caiu, tomou choque e foi jogado no chão. Então sobreviveu. E os médicos anotaram: eletricidade, quando não mata, cura a depressão. O que é interessante é que os psiquiatras foram estudados 3 casos. O que é que havia de comum entre a concussão cerebral, entre o choque elétrico e o enforcamento? É que naquele momento o cérebro ficava com anóxia, ausência de oxigênio. Então, se fosse possível apresentar um produto que reproduzisse aquele fenômeno, era fácil curar a depressão. E como isso foi feito? Em 1931, numa clínica em Viena, um médico americano percebeu que a aplicação de determinadas substâncias produzia no cérebro a falta de oxigênio. Então, ele começou a aplicar a insulina nos diabéticos e o metrazol. O paciente como que desmaiava e voltava, ficou terapia
a terapia, portanto, da desoxigenação cerebral. Mas, repetidas, elas degeneravam o cérebro pelo excesso da sua carga antineuronial. Então, em 1945, numa universidade em Budapeste, um médico, toda vez que morria um esquizofrênico, ele fazia uma trepanação craniana, tirava o cérebro e ia estudar o que era que o cérebro tinha para criar uma vida especial e diferente. Mas não apenas quando ele tinha transtorno esquizofrênico, mas também quando ele tinha crise epiléptica. E então ele notou que havia uma diferença cerebral entre o esquizofrênico e aquele que era histérico. Mas que diferença era essa? É que quando o indivíduo tinha o surto, o cérebro ficava sem oxigênio. O surto da epilepsia, quando tinha a convulsão, ele tem a crise, para, e nesse período o cérebro fica em anóxia e curava da esquizofrenia. Então estabeleceram que quem é epiléptico não é esquizofrênico. E vice-versa, 1940. A tese foi aceita durante muitos anos, até os anos 50, que foi o período do eletrochoque. Era elegantérrimo. Até eu fui tomar um eletrochoque. Porque como eu era médium, dentro da repartição, eu trabalhava, era funcionário público, o meu chefe disse que eu era psicopata. E eu acreditei, porque eu via coisa que ninguém via. Chegou um estado insuportável para mim e para alguns colegas, porque eu era um pouquinho desparafusado. Então ele me recomendou ao Dr. Sóstenes, que atendia na Rua Chile, no edifício de 9 andares que tem lá. E ele disse, você vai, conta ao médico o que é que aconteceu, e ele vai lhe receitar, porque a psiquiatria, pelos anos 50, em Salvador, era normalmente o Juliano Moreira e tchau. E alguns médicos notáveis, famosos, etc. E eu fui, bem alegre, porque ia ficar bom daquela coisa. Fui e entrei no consultório, falei com o Dr. Sóstenes, que me recebeu muito bem, e então ele perguntou, por que você está aqui? Eu disse, porque meu chefe, lá do Instituto, mandou. Mas por quê? Porque eu vejo os mortos. Ele disse, não diga, digo. Mas você vê os mortos? Eles é que dizem que são mortos. Aparecem e eu vejo. E ouço. Ai, também ouve. Portanto, esquizofrenia delirante, né? Ouve, imagina. E eu, na maior ingenuidade, achando que ele estava adorando. Ele disse, mas que coisa. Quer dizer que você... Por exemplo, o que é que tem aqui no meu escritório? Você está vendo? Eu, estou, sim, senhor. Estou vendo. Quem é que você está vendo? Ah, estou vendo o senhor, etc. Tal. Quem é ele? Ele disse que é seu pai. Meu pai? Como é o nome dele? Eu disse. O que é que ele está receitando? Eu disse. É a primeira vez? Eu disse. Ele ficou pálido. Eu notei a palidez dele. Digo assim, acertei no bingo. E fiquei feliz. Ele disse assim, sente-se aí um momentinho. Me levou a uma sala vizinha que tinha uma mesinha linda, forrada de um pano branco. Deite aqui. Tira o sapato e deite aqui. Eu vou preparar. E eu vi que ele entrou com uma borracha e colocou na mesa. E começou a preparar uma injeção, uma coisa. E eu estou lá santamente esperando a terapia. Mas eu tinha também um espírito que era meu amigo, Walter. Eu chamava o correio. O Walter chegou e disse assim, Divaldo, ele vai te aplicar um eletrochoque, porque ele pensa que tu és esquizofrênico. Eu disse assim, mas eu não acabei de ver o pai dele? Ele acha que é telepatia, porque a pessoa sempre tem uma desculpa. E ele disse, a tua cabeça já não é boa. Se tomar esse eletrochoque, aí é que ela vai ficar menos boa. Sai imediatamente. Eu saltei da mesinha, peguei o sapato, peguei o elevador, desci 7 andares até a Rua Chile e desci a ladeira da montanha, porque o elevador podia parar.
e fui para o trabalho que ficava na Rua Santos Dumont, na Cidade Baixa. Então meu chefe perguntou, então eu disse, tudo bem. Ah, deixou de ver? Deixei. Ele fez alguma coisa? Não, eu não deixei. Eu estava bem, saí. E continuei com a minha obsessão, até que o Espiritismo me demonstrou que ele, o médico, que mais tarde veio tomar passe comigo. Porque a vida é engraçada, não é? A filha de um psiquiatra, que me chamava de esquizofrênico, adoeceu, ficou mal e ele mandou vir me consultar. E eu dei passes nela, não aqui nesse salão, mas lá embaixo. Ficamos amigos íntimos até hoje. Ela é uma senhora veneranda, ele também era um homem extraordinário, mas seguia as linhas da psiquiatria. Então, nesse momento, apareceram os barbitúricos, aqueles chamados produtos de tarja negra. Ave Maria. Até olhar para o vidro, a gente já melhorava ou piorava. Mas esse introito, para nós voltarmos à questão do nosso conflito íntimo. Foi publicado nos Estados Unidos, está traduzido ao português, um livro de um dos maiores psiquiatras da atualidade na América. Esse homem, James Hollis, ele está no momento com 86 anos. É um psiquiatra extraordinário. E publicou um livro chamado Os Pantanais da Mente. Os Pantanais da Mente. E um dos capítulos é ubiquidade da culpa. Ele faz uma análise da culpa, mas de uma forma extraordinária, não somente da culpa dos outros, mas da autoculpa. E conta uma narrativa que eu já contei aqui, fascinante, que a mim me impressiona muito. Certo dia, ele recebeu um telefonema. E esse telefonema dizia, eu necessito marcar com o senhor uma consulta. O esquema dele era vastíssimo e ele não tinha vaga. Ele disse, olha, eu estou com uma clientela muito grande, só daqui a meses. Mas a voz do telefone disse, não, senhor, eu necessito de uma consulta com o senhor, urgente. O meu caso é o mais especial da sua carreira clínica. Então, eu desejo marcar com o senhor uma consulta. É muito especial. Primeiro, eu vou lhe mandar uma fotografia, para o senhor estudar o meu caso na fotografia. E segundo, para me ouvir durante 2 horas. Eu permito que me faça a pergunta, mas eu não quero conselho. Não quero nenhuma palavra sua. Eu quero falar todo o meu conflito. E o senhor vai ficar calado, 2 horas, termino, pago, vou embora. E o senhor nunca mais vai me ver. Ele achou isso interessantíssimo e ficou curioso. Então ele marcou uma entrevista para ela. Dentro da sua agenda, ele colocou um pós-agenda, digamos, 18 horas. De 18 para 20 horas. Daí a 3 dias, vou repetir como está na sua história. Ele recebeu uma fotografia que era foto de outra foto. Estava um pouquinho amassada. E era uma fotografia de jornal. Ele então examinou a fotografia e viu uma coisa muito curiosa e uma narrativa breve, na qual fora feita datilograficamente, dizendo assim, campo de Majdanek. Era um campo de concentração e de extermínio dos mais terríveis dos nazistas. Então ele olhou uma senhora, mas era uma jovem de uns 21 anos, 22, muito bonita, aliás, e 2 crianças. Uma criança de 6 anos aproximadamente, que estava ao lado dela, e uma outra de 4 anos, que estava quase no colo dela e que olhava para ela assim assustada. Uma porta e algumas cabeças. Ele olhou a fotografia e percebeu que se tratava de um campo de concentração dos mais famosos do mundo e que havia assassinado mais de 1 milhão de pessoas. Ele então ficou impressionado, tão impressionado, que, sendo psiquiatra abalizado, sonhou
A fotografia atingiu seu inconsciente. E ele sonhou com a fotografia. Era realmente uma câmara de gás para onde aquela mulher levava as crianças. E ele viu a fotografia e acreditou que a sua paciente era a pessoa fotografada. Mas aquela fotografia era do ano de 1944. Ela deveria estar com menos de 21 anos. Esse tempo todo foi no começo do século XXI, portanto, no ano 2005, etc., ela já deveria ser uma senhora de idade especial. E ele ficou impressionado, até o dia que ela veio. No dia que ela chegou, apertou-lhe a mão, pagou a consulta antecipadamente e disse para ele: meu nome é Ilse, I-L-S-E, Ilse. A fotografia que o senhor viu é a minha fotografia. Aquela que está ali sou eu. Ele então olhou bem para aquela senhora de uns 70 anos e percebeu a mudança biológica, histórica, mas guardava ainda os traços da beleza daquela jovem. E ele perguntou assim: mas o que é que você estava fazendo em Majdanek? Você é judia? Não, não sou judia. Tudo tem uma história. Era uma sexta-feira na minha cidade. E então eu me lembrei de, ao entardecer, ir comprar alguns legumes para minha mãe fazer uma sopa. E então fui, descuidadamente, entrei na praça. E naquele momento a praça foi cercada pelos alemães, nazistas, pelas tropas SS. E começaram a prender todo mundo, porque eles sabiam que os judeus estariam na praça, porque era a véspera do Shabat, do sábado, que começa 18 horas de sexta até 18 horas de sábado. E então o judeu comum, que guarda o sábado, não pode fazer nenhum trabalho, não pode andar mais de 500 passos, não pode carregar um volume de mais de meio quilo, tem a sua destinação do sétimo dia, Deus descansou. E então prenderam todo mundo. Eu disse: mas eu não sou judia. A minha família é uma das mais célebres. Inclusive, esta praça tem o nome de meu pai. O pai dela era um médico muito famoso. A família tradicional. Então o soldado que aprendeu disse: pois é, numa hora desta, todo judeu diz que é cristão. E era verdade, eles aprenderam o Pai Nosso para, na hora, burlar a vigilância. Não, eu sou cristão, eu sei, por exemplo, o Pai Nosso. Mas os nazistas logo perceberam o truque. E a verdade é, ela está contando isso ao médico, que de repente ela foi jogada num camborão, e o camborão varreu à noite, foi jogada em um trem de gado e foi levada para o campo de concentração de Majdanek. 3 dias depois de uma viagem de trem, infecta, sem qualquer alimentação, no vagão imundo, para as necessidades biológicas, arrancavam as tábuas do vagão. Então chegou ao campo de concentração. E a grande fila na porta do campo, onde eram levados para ser assassinados. Então ela estava na fila, quando de repente apareceu uma jovem judia que foi colocada na frente dela com 2 crianças. Aí o médico lembrou-se, e lembrou-se que uma das crianças, a de 6 anos, estava com uma meia rasgada de alguma queda. Ele lembrou-se e perguntou a ela: uma das crianças tinha a meia rasgada? Não, isso foi depois que ela entrou da fila. A criança caiu e feriu o pé e caiu sobre arame farpado e rasgou a meia. Mas ela estava na fila. E lá na frente estava o guarda nazista que selecionava quem ia morrer naquela hora, sem julgamento, sem nada, pelo crime de ser judeu, e quem ia trabalhar até a morte, porque era um campo de extermínio, trabalhos forçados até a morte.
Nesse momento que a fila vai avançando, o soldado que seleciona disse para a moça, a mãe das duas crianças, para a direita, e separou-a dos dois filhos. A senhora foi chorando, mas o guarda bateu-lhe o fuzil, a coronha do fuzil. Ela caiu, foi separada, e ele a encaminhou para um campo de trabalho forçado. Mas as duas crianças iam ser colocadas no forno crematório. E o soldado virou para ela e disse: você fica na fila da esquerda, vai até a porta onde um soldado vai retirar as duas crianças e queimar. E você vai para a direita. Ela disse que sentiu um alívio. Não ia morrer, pelo menos naquela hora. Sentiu felicidade, porque ia morrer. E agora ela ganhou um tempo. Então ela afastou-se das crianças, mas a pequenina lhe estendeu os braços. E no gesto automático, ela pegou a criança e ergueu. Mas se arrependeu, porque pareceria que ela era mãe. Nesse ínterim, ela chega à porta da câmara de gás. E um soldado polonês pega as duas crianças vão reagindo, gritando, e ele joga lá dentro, que estava sendo enchido, eram 200 pessoas de cada vez, para derramar o gás e matar incondicionalmente. Nesse momento, alguém fotografou. E aquela fotografia, ela viu apenas que fotografou com um flash, daqueles flashes da época que a fotografia saía para imprimir depois. Muito bem, ela foi salva, mas lembrava de vez em quando das crianças. Sobreviveu, por ser jovem e forte, aos trabalhos forçados. Em 1945, os russos entraram no campo de Majdanek e libertaram alguns cadáveres. Era uma centena, mais ou menos, de judeus esquálidos, esfoimados, com febre tifoide, porque havia uma epidemia dentro do campo. E ela sobreviveu. Foi para um campo de refugiados na Polônia e foi morar em Varsóvia. Toda a sua família havia fugido. E ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Mas ela, através de uma pesquisa, veio a saber que alguns familiares estavam nos Estados Unidos. Então, através de um grupo de salvamento, ela conseguiu um visto americano para se transferir para Detroit, nos Estados Unidos. Veio, aprendeu inglês com muita facilidade, achou várias oportunidades para casar-se, mas não quis, porque ela não queria ser mãe. Esse é o detalhe do inconsciente que o médico examina com muito cuidado e muita beleza, como o nosso inconsciente é curioso. Ela não casava para não ser mãe. Mas por que não ser mãe? O inconsciente sabia que ela matou aquelas duas crianças. Claro que ela não matou, mas que ocupa, que foi ela quem entregou as duas crianças. E então ou ela entrava também, ou se negava e era assassinada da mesma forma. Então ela foi viver em Detroit. E como era uma hábil intelectual, ela foi trabalhar como bibliotecária. Esteve em várias bibliotecas americanas. E certo dia, 50 anos depois, ela pegou um jornal dos arquivos e, casualmente, era do ano de 1942. E ela abriu. Quando ela abriu, lá estava a fotografia. Notem que coisa curiosa. Aquela fotografia que ela nunca tinha visto. Então, tudo que estava no inconsciente veio à tona. E, a partir daí, ela ficou infeliz, porque se achava culpada da morte das crianças. Então, ela diz que a vida no campo de concentração é indescritível. Cada segundo, a expectativa da morte, pelo fuzilamento,
através da câmara de gás, a expectativa da fome, comer 800 calorias diárias daquela sopa horrível de cascas de batata e etc. Mas ela sobreviveu. E então ela diz a ele assim, a culpa me atormenta. Então o que fiz? Para abrandar a minha culpa, eu me tornei judia. Fui estudar os livros judeus. Tornei-me judaísta. Mas não consegui amar a Deus. Porque eu dizia, como é que Deus fez isso com o seu povo? Questão que os judeus, alguns, ainda debatem. Como Deus fez isto conosco? E muitos abandonaram a fé judaica. Muito bem. Aí ela abandonou o judaísmo. Mas aprendeu no judaísmo uma coisa curiosa. Há uma historieta judaica que diz que se nós cometemos um crime, seja ele qual for, podemos ser absolvidos desse crime. Se nós encontrarmos 24 pessoas justas, então nós encontramos a primeira pessoa justa e contamos. Não queremos conselho nem nada, só contamos. E se conseguirmos o 24º, Deus nos perdoa e nós nos libertamos. Então ela parou e disse para ele, eu escolhi o Senhor como a primeira pessoa justa. Ele disse, mas eu? Sim. Porque sendo o senhor psiquiatra, que liberta a pessoa de tanta miséria psicológica, de tanta dor, é uma pessoa justa. Esse justo aqui quer dizer também bondoso, que tem misericórdia, que tem compaixão. Então eu venho lhe contar, não quero conselho, não quero nada, somente queria lhe contar. E agora o senhor não vai me ver nunca mais. Eu vou sair pelo mundo procurando as 23 para poder me libertar da mancha da culpa. Ele disse, Ilse, mas não quero conselhos, não quero nada. Eu estou fazendo o que a minha consciência manda. E o Senhor é a primeira pessoa a quem eu me confesso. Ele então faz uma análise da confissão auricular da Igreja Católica. Quando a confissão auricular era popular, os transtornos emocionais das criaturas eram menores. Porque toda vez que nós pecávamos, íamos ao nosso sacerdote, ele ouvia e nos perdoava. No inconsciente, era Deus nos perdoando. Nós, então, tínhamos menos ansiedade, menos depressão, menos tormentos variados, porque recebemos o perdão da confissão. Ou melhor dizendo, descarregávamos a culpa do nosso inconsciente. Mas, à medida que a religião foi perdendo adeptos, foi aumentando o número de pessoas crucificadas. E hoje, se alguém nos vem contar seu drama, de fazer, peraí, eu também tenho problema. Não estou aqui para ouvir problema de ninguém. Não, você não sabe a cruz que eu carrego. Tente alguém dizer assim, eu queria lhe contar do meu drama. Mas eu também tenho drama. E aí nos contam pior do que o nosso, a gente fica com vergonha e cala a boca. São fenômenos sociológicos. Então, ele disse, na saída, pegue a importância da sua consulta, porque eu não lhe fui útil de maneira nenhuma, fui apenas seu amigo, e quero continuar seu amigo. Ela disse, então guarde a minha fotografia, e de vez em quando, olhe a minha fotografia. E você se foi. Quando ele escreveu o livro, que é expressivo, e ele dedica um capítulo enorme à culpa. Ele diz uma coisa curiosa para nós, aqueles que também temos conflitos, alguns conscientes, outros inconscientes. Conflitos de aborto, que a gente fez na juventude, por ignorância. Quanta gente que abortou aos 18, aos 20 anos, por circunstâncias tais e quais, padece de tormentos. Quantos transtornos emocionais.
por coisas que fizemos sem intenção. Adultério, infâmia, calúnia, situações deploráveis desta vida e das outras. Quem somos nós? Espíritos andarilhos das reencarnações. Na próxima reunião, nós vamos nos dedicar a abordar a reencarnação do Evangelho de Jesus. Porque você diz, mas Jesus não falou sobre a reencarnação. Vamos ver se ele falou ou não. Na terça-feira faremos uma abordagem para entendermos isso. Porque o que a mim me preocupa, eu fiz também a terapia da Isis, eu fiz, é claro. Por que ela estava culpada? Por que ela estava no lugar errado, na hora errada? Que foi ir à praça, na hora em que os judeus estavam presos. Mas, além disso, ela está na fila atrás daquela mãe. Podia ser outra pessoa. E ela não teria culpa nenhuma, porque ela foi incumbida de levar as crianças e empurrá-las. Há de ter um fator, porque isso é um efeito. Qual teria sido a causa? Então, depois de fazer a análise, o médico Dr. James Hollis diz que nós deveríamos adotar 3 R's: recompensa, reconhecimento e remissão. Eu cometi um crime contra alguém. A pessoa não sabe, ninguém sabe, mas eu sei. Esse é o problema. Aliás, anda pela internet uma história real, muito bela. O homem estava no consultório do médico. De repente, ele olha para o relógio e diz, ai meu Deus, 3 horas. Hoje é quinta-feira, é o dia que eu visito minha mulher, que está numa casa de portadores de Alzheimer. E o médico perguntou, toda quinta-feira? Toda quinta-feira. Às 3 horas eu vou visitá-la. E ela o reconhece? Não, claro que não. Então, tanto faz você ir como não ir. Ele disse, não. Ela não sabe que eu não fui, mas eu sei. Porque o problema não é o outro, não, é a nossa cabeça. Que importa que alguém julgue que eu sou o arcanjo São Miguel, se eu sou a reprodução de Satanás. Não adianta muito cartaz e pouco valor. É melhor muito valor e pouco cartaz. Daí o Evangelho veio para os que sofrem. É o capítulo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas quais são os pobres de espírito? Não são de espírito pobre. Notem a frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque ganharão o reino dos céus. Pobres de espírito de avareza, pobres de espírito de ódio, pobres de espírito de vingança. Esses que são pobres do mundo, que tem tanto poder e carrega tanta desgraça. Então, no mundo eles são pobres, mas o reino dos céus espero por eles, porque são justos e são bons. Então, diz o doutor James Hollis, que a recompensa, quando nós descobrimos a culpa, é exatamente conscientizarmos-nos de que eu sou não culpado. Joana de Ângeles pede para substituir 2 palavras, pecado e culpa. Eu não sou culpado, não sou pecador, eu sou responsável. Porque se eu sou pecador e sou culpado, eu tenho que ser punido. Mas se eu sou responsável, eu tenho que assumir as consequências. Psicologicamente é uma coisa diferente. Eu cometi um erro, então eu tenho que ser punido? Não. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade no erro. Daí ele, Hollis, propõe a recompensa. Reconheça que você errou. Muita gente não reconhece, justifica. Não, mas eu fiz porque a circunstância, porque isso, porque aquilo. Embora a consciência fique dizendo, não, você é culpado mesmo. Quantas vezes isso acontece com todos nós? Porque é um problema de consciência. E as leis de Deus estão em nossa consciência.
é a questão número 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Daí a pessoa, quanto mais ilustrada, mais responsável. Quanto mais ignorante, menos responsável pelos seus atos. Então ele propõe a recompensa. Mais interessante, ele recomendar o reconhecimento. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu reconheço que errei, mas não devia ter feito aquilo. Então eu sofro. Quanta coisa que nós nos damos conta e que não era exatamente como nós fizemos. É o reconhecimento. E o item último é exatamente a remissão. Reabilitar-se diante da pessoa a quem magoamos. Mas se for um caso de morte, nos reabilitarmos socialmente. Fazermos um bem que corresponda ao mal que fizemos. Notem que curioso, é a terapêutica do Dr. James Hollis. Mas vamos recuar historicamente. Em o livro da codificação, O Céu e o Inferno, no capítulo número 7, Allan Kardec aborda a mesma questão. Todos nós erramos. Todos. A única exceção é Cristo. Então, como é que devemos fazer depois que erramos? Já erramos. Primeiro, arrepender-se. Notem, recompensa. Arrepender-se. Kardec recomenda 3 itens, como o médico veio dizer isso no ano 2000 e pouco. Arrepender-se. Eu quantas vezes me tenho arrependido de uma palavra, que naquele momento infeliz eu liberei a palavra. Quantos de nós, eu tenho um amigo que é um tanto neurótico, e ele estava na cozinha e abriu a porta do armário. Abaixou a cabeça para lavar as mãos e levantou, esqueceu, bateu a porta na testa e fez uma ferida. Ele ficou tão revoltado que deu um murro na porta, quebrou 3 dedos. Mas isso acontece conosco. Eu tenho visto pessoas caem, quando levanta, pisa, xingando o chão. Infantilidades, né? Reações nervosas. Então, Kardec fala do arrependimento. Eu me arrependo. Mas não basta. Porque arrependimento, diz o ditado popular, não paga a dívida. Eu tomo dinheiro para o carnaval, vou para a galeria, então fico ali, tomo bons uísques misturado com água, tomo boa champanhe misturado com outra coisa qualquer, ou tomo droga. Ai, que beleza. No dia seguinte que tem que pagar a dívida do banco, eu me arrependo. Mas para que eu me meti nisso? Mas tem que pagar a dívida. Arrepende é bom psicologicamente, porque nos vai ajudar a dar mais 2 passos. E Kardec diz, arrependimento. Mas o arrependimento não basta. A pessoa tem que expiar, tem que avaliar os danos causados a outros. Como eu já contei aqui, uma irmã minha suicidou-se. E anos depois, eu encontrei o marido dela, o viúvo. Ele morava em Ilhéus e veio ao Instituto. Ela morreu em 39 e ele me apareceu em 56. E então, ele me disse assim, ele não me conhecia porque eu era muito jovem quando ela morreu. Ele disse, Divaldo, a única mulher a quem eu amei foi Nair. Eu sou um homem de recursos, ele era plantador de cacau dos bons tempos. E tinha as mulheres que eram muito comuns, e Jorge Amado imortalizou numa novela. Então, quem matou Nair foi uma amiga. Porque eu, como os homens da época, tínhamos uma amante, era até elegante, era até comum. Às vezes a mulher sabia, porque nos períodos típicos da mulher, nós então arranjávamos uma substituta. Era quase moral, embora não fosse legal.
E então uma sua amiga disse: Nair, teu marido está te traindo miseravelmente. Ela disse: mas como traindo? Ele tem um amante. Você sabia? Não, não sabia. Ele tem um amante, fulana de tal, que mora em tal lugar. Hoje mesmo eu vi que ele entrou e saiu com ela abraçado. Minha irmã era temperamental. Qualquer mulher pegada de surpresa, ela então resolveu ir na casa da amante dele. Foi lá, utilizando as armas da mulher naquele tempo, a sombrinha e uma bolsa. E deu uma surra na pobre da companheira, nem perguntou por quê. Já chegou batendo, quebrando coisa. Mas quando ela estava no auge, ela viu que aquilo não era o papel de uma senhora, como antes existia. A senhora e a amante era amante. Não era nada. Era alguém que vivia da proteção do ato sexual. Quando ela se deu conta, ficou envergonhada. Ilhéus era nada. Ela era uma mulher de sociedade, um marido muito rico. Então, havia um produto para higiene sexual da mulher na época. Ela passou na farmácia, adquiriu o produto. Numa dose muito elevada, cianureto e mercúrio, desceu a um caldo de cana, pediu um copo, colocou, tomou. Morreu em convulsão, jorrando sangue, porque tudo queimou, em 5 minutos. Então, a culpa é de Nair, que não teve resistência. Mas quem a jogou no desastre foi aquela que, no fundo, não era sua amiga. Tinha inveja da sua felicidade. Porque a inveja é muito curiosa. Ela se disfarça. Quando a gente vê uma pessoa feliz, nem sempre fica feliz com a felicidade do outro. Começa a desejar qualquer coisa, e quando acontece o mal de ver, Deus é justo, Deus faz com todos. Prazer nosso de ver o outro infeliz. Porque como a gente não é infeliz, psicologicamente gostaria que os outros também não fossem. Então ele me contou isto. E eu vim ainda a conhecer a criatura quando fui divulgar a doutrina em Ilhéus, pelos anos 70. E fui ao cemitério, ver o lugar em que estava minha irmã, que se reencarnou já. E a senhora apareceu e me confessou. Eu fui amiga da sua irmã. E me contou uma porção de coisa. Vocês me perdoem. Minha senhora, Deus é que nos perdoa. Eu lhe compreendo. É diferente compreender de perdoar. Eu sei porque isso lhe acontece. Acontece comigo. Acontece com qualquer um. Depende muito da circunstância. Então a gente só sabe que é bom diante da prova de fogo. Diante do testemunho. Ficar fiel, tranquilo. Que importa o que aconteça? A gente tem o seu objetivo na vida, que o vulgo chama, cada um tem sua missão. Pode ser a mais simples, carregar água, limpar a rua, administrar um país, atender a humanidade. São missões, todas importantes nesse caleidoscópio imenso que é o universo. Pois bem, então, Allan Kardec, que curioso e que lindo, os 3 itens dele são repetidos, em outras palavras, pelo maior psiquiatra americano vivo neste século. E então, a pessoa tem a expiação, a dor de ter sido motivo de desgraça. A senhora me dizia assim, quando eu me lembro, eu não podia esperar nunca que ela tivesse esse gesto. Ela não me disse nada, saiu, pegou a bolsa e a sombrinha e saiu desesperada e foi no endereço que eu dei. E já entrou em desespero, ficou louco, foi um choque emocional, teve um surto. Mas como Deus é amor, ela despertou. Quantas vezes estamos fazendo algo errado e a consciência diz, cuidado, graças a Deus a gente pode recuar. E Allan Kardec fala desse item do capítulo 7º, arrependimento, expiação e logo de imediato reparação. Reparar pelo bem
o mal que se fez. Mas, por exemplo, eu fiz o mal, a pessoa ficou minha inimiga. Eu me dou conta, me arrependo. Quero procurar a pessoa, mas a pessoa não quer. Não há problema, o problema agora é dele. Não é mais meu. Nem eu fiquei muito magoado, não quero nada com você. Ótimo. Agora a culpa é dele. Não é mais minha. Eu fiz a minha parte, mas eu não posso obrigar que o outro me aceite. Não sei se fosse comigo, se eu também aceitaria. Então, Kardec, nesse capítulo, que vale a pena ser lido, capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, ele conta a história daqueles que cometeram culpas e foram para o inferno da consciência. Foram para o purgatório da consciência. Se tornaram espíritos felizes. Bandidos que foram guilhotinados. Ele evoca e pergunta como é que está no mundo espiritual. A sua culpa. Assassinos. Pessoas generosas. Tem cada caso no livro Céu e Inferno de comover. Eu tenho vários daqueles capítulos de memória. Tem lá a viúva Foulon. Era uma amiga de Allan Kardec, uma senhora muito rica, que era miniaturista. Ela pegava joias, um diamante, e desenhava uma figura qualquer. Esculpia. Era um especialista, o marido morreu. Ela foi vítima de várias vicissitudes. E Kardec, que era amigo, sustentou-a até a morte. Quando ela desencarna, Kardec evoca, chama, ela vem e ele dialoga, ela contando como foi a sua chegada no mundo espiritual. Aqueles que a precederam, as pessoas que a infelicitaram, que lhe vieram pedir perdão e etc. E tem a história de grandes bandidos franceses que foram guilhotinados. Então vale a pena o Céu e o Inferno. É a obra que mostra que o dogma da igreja tradicional, que vai para o inferno eternamente, a doutrina espírita não concorda. Que Deus, amor, possa, por um erro mínimo, vulgar, condenar eternamente sem remissão. Daí a reencarnação. Então, se o indivíduo não perdoou, na próxima encarnação vão renascer juntos. Quantos filhos que odeiam pais? Criança, aos 2, 3 anos, diz à mãe assim, eu odeio você. Diz ao pai, eu odeio você. Aí o pai dá uma surra. São reminiscências de outra vida. É o inimigo que veio para dentro de casa. Daí, na tese da reencarnação, nós vivemos com aqueles que merecemos. Não temos a família que gostaríamos, mas a queda de que temos necessidade para evoluir. Daí, o Espiritismo é o Consolador, porque nos esclarece, nos enxuga as lágrimas, nos orienta para sermos felizes aqui na Terra hoje. Ai, quando morrer eu vou ser muito feliz. Não, eu serei feliz lá se levar a felicidade daqui. Quanto é bom quando alguém nos ofende. Chico Xavier dizia com muita gentileza uma frase delicada que eu memorizei. Eu fico muito infeliz quando alguém me trata mal, mas fico mais infeliz quando eu trato mal alguém. Uma coisa é ser maltratado e outra é ser aquele que maltrata. Que bom que podemos olhar para trás e não temos vergonha do nosso passado. Muita gente jovem hoje não pode olhar para trás, porque tem muita coisa de que envergonhar-se. No bom sentido da palavra, muita coisa já fez que não foi ético ter feito. O toxicômano vende até os móveis de dentro de casa para comprar uma dose. Matam a mãe porque ele negou a aposentadoria para comprar uma outra dose. Que vende tudo que tem em casa. Não devia. Mas a droga, que é o maior adversário hoje da sociedade, quando eu digo drogas químicas, álcool, tabaco e as drogas
que são agressivas para o cérebro. Então, há pouco alguém me dizia assim, seu Divaldo, eu não fumo, um senhor. Eu não bebo álcool. Eu não uso droga nenhuma. Mas todos os meus amigos fazem isto. Por quê? Eu digo assim, porque você é um espírito velho, saudável. Já não necessitamos, porque eu também nunca fumei. Nunca bebi um licor de São João, eu bebi. Pode haver nada mais delicioso do que o licor de ginipapo no dia 24 de junho. Deus me perdoou, tomei assim. Uma delícia, porque é o vício, é o hábito. Mas tomar como experiência para dar, não tem nada que ver. Não tomei 2 taças, botaram uma, você quer mais? Não, já chega, já provei. Nunca fumei. Eu me lembro, quando eu tinha 5 anos, morava numa casa enorme em Feira de Santana, com um quintal imenso. E havia um grupo de meninos da minha idade, 5, 7 anos, e o nosso líder era um molequinho de 7 anos, era chamado El Terror. Já se falava espanhol. El Terror, ele era terrível, mas era meu amigo. E um dia nós estávamos brincando lá na colheita, meu pai plantava milho, feijão, legumes, e então nós tínhamos uma horta, tínhamos um pomar. E então, eu estava com ele, e ele começou a fumar palha de feijão. Porque quando a palha de feijão recebe o sol, ela encolhe. Então pegava a palha, acendia. E eu fiquei com uma inveja. E ele, pá, e pá. E aí olhou para mim, não é homem não, cara. Eu disse, sou. Então fume. E pegou uma palha e me deu. Eu, para mostrar que era homem, meti a palha na boca. E quando eu fiz, aquilo me engasgou, me sufocou, me matou, eu saí correndo, claro, e fui falar com a mãe, coisa de criança. Mas minha mãe era terrível. Ela estava na porta da cozinha por onde eu tinha que passar, vindo do quintal, para ir vomitar, porque aquilo me embrulhou o corpo. E então, quando eu vinha correndo, ela me pegou na orelha, ela disse que Deus botou a orelha para facilitar. A gente passa assim, acerta, e a pessoa tem que dar um marcha ré. E aí dei a marcha ré, e ela disse, aonde vai? Eu disse, ali. Ali aonde? Ali. Aonde estava? Nunca me esqueço. Os olhinhos verdes, lindos. Aonde estava, menino? Eu, ali. Ali tem nome. Aonde? Porque ela detestava é o terror. Eu disse, ali brincando. Brincando com quem? Com o terror. Fazendo o quê? Brincando de quê? Olha, eu tinha que dizer a verdade. Eu estava brincando de fumar. O senhor fuma? Ele disse, não me dei bem. E aí tive que sair de qualquer jeito, já todo vomitado e tal. E ela, bem serena, mandou tomar banho, pentear o cabelo, que pobre tem que pentear o cabelo, né? Pentear o cabelo. Sentou à mesa da cozinha, chamou meu irmão, que era mais velho do que eu, 5 anos, e dizia assim, vá lá no terreiro, ali onde pegue essa cesta e traga de palha de feijão para defumar. Eu fiquei esperando, e meu irmão adorou, né? Pegou e não houve palha que ele não colocasse, botou na mesa. Olha, mãe, tem umas aqui que estão molhadas. Ela, tire as secas, aquela palha assim. Pegou o fósforo e disse, fume. Eu disse, mãe, se eu fumar eu morro. Morra, mas fume. Aí eu fiquei parado, né? As mães eram um pouquinho diferentes de hoje. As mães tinham tempo. Ela disse assim, meu filho, porque você vai exatamente fazer o que vai lhe matar. O fumo, ela não falou cigarro, o fumo mata, meu filho. É um hábito. Destrói os pulmões. Era analfabeta. Destrói os pulmões. Você vê muita gente por aqui tísica, tossindo, é o fumo.
Ele entupiu, eu não sabia dizer o quê, entupiu os brônquios aqui, os buracos ficaram todos. Você já viu uma casa de abelha? A nicotina do cigarro tapa todos aqueles buraquinhos por onde respira e a pessoa morre com falta de ar. Vou lhe pedir uma coisa. E, além do mais, a pessoa compra o cigarro para se matar. Você não vai fumar nunca, me promete? Eu olhei para aquela mulher miudinha, os olhos cheios de lágrimas. Ele disse assim, eu prometo, nunca mais eu vou fumar. Ela disse, é bom para você, porque quando você for homem, eu já terei morrido. Porque ela era bem mais velha, ela me teve aos 44 anos. Então eu quero ver o meu filho saudável. Pois com 95, quase 96, nunca tive necessidade. E sempre fumei pelos outros, porque sempre estive em salas de fumantes, e de qualquer forma a gente absorve. Mas eu disse rapidamente ao cavalheiro, que bom. E me lembrei de que Gandhi estava em Londres, fazia uma visita aristocrática. E o rei da Inglaterra, Jorge V, tio de Elizabeth, recebeu com todas as homenagens e destacou um comitê para acompanhá-lo por Londres. Então eles foram primeiro da Oxford Street, que é uma das ruas turistas de Londres. E ele viu uma casa de joias, aquelas joias fantásticas. Então ele disse que queria ver, se aproximou e ficou olhando. Então, o representante do rei tinha ordens expressas. O que ele quiser, dá em nome do Império Britânico. Então ele parou diante de joias gloriosas e sorriu. Então o embaixador perguntou assim, Mahatma, que era um título que Rabindranath Tagore ofereceu a ele, mestre, anjo, apóstolo, é o que significa Mahatma, é um título dos mais honoráveis. Mahatma, eu tenho ordem de Sua Majestade para dar-lhe o que lhe agradar. O que é que lhe agradou aqui? Ele disse, nada. Mas como nada? O senhor está rindo? Ele disse, de fato, eu estou rindo ao constatar de quanta coisa eu já não necessito. Aquilo tudo que matava o povo, ele não necessitava. Quanta coisa nós, os não fumantes, não drogaditos, não alcoólicos, quanta coisa nós já não necessitamos. Para ser alegres, necessitamos de outros estímulos, nem do álcool, nem da droga, nem da infâmia, nem da calúnia. Então nós vamos esvaziando-nos de culpa, até podermos olhar a nossa consciência vis-à-vis e a lei divina dizer, bem-aventurado aquele que é fiel a si mesmo e ao bem até o fim. Vamos agora entrar em sintonia com este mundo maravilhoso e especial, que é o mundo da imortalidade da alma. Vamos receber energias. Nós somos um dínamo. O cérebro, a casa mental, é um dínamo de forças que se renovam, que se estimulam. Embora os neurônios morram regularmente, também se renovam, se estimulam, se fortalecem. E uma dessas terapêuticas veio do magnetismo. O magnetismo, o hipnotismo, dos chamados passes aplicados aos enfermos. O espiritismo adota a terapêutica do passe, a aplicação da energia das extremidades, de onde jorram as energias, nas extremidades, nas pontas, são verdadeiros fulcros que fazem lembrar um dos fogos de Natal, aquele que a estrelinha a gente acende
e ficam saltando estrelinhas. Sai essa energia como vapores que nós absorvemos, como absorvemos energia tóxica. Pessoas nos apertam a mão e daí a pouco sentimos mal, sentimos dor de cabeça, sentimos queda de ânimo, perda de pressão, transmissão também da força negativa. A nossa vai ser transmissão da força positiva. Vamos orar. Solicitamos aos médiuns para que tomem os seus lugares, a fim de realizarmos este intercâmbio, de considerarmos que Deus, note esta frase de Emmanuel, ora a criatura ao Criador, inspira o Criador à criatura. Deus ajuda a criatura através de outra criatura. Ele faz o bem, mas ele não joga o saco de dinheiro na nossa porta. Alguém tem que trazer. Mas alguém tem que trazer também boas notícias. Um aperto de mão, solidariedade, carinho de Deus através de nossos sentimentos. Então, Senhor, nós te pedimos pelos médiuns que se prepararam para este momento luminoso, este momento de doação de energias. Nós te suplicamos por nós próprios, por nossas culpas. Tem misericórdia de nós. E te pedimos por aqueles a quem nós amamos, nossos familiares, nossos afetos, a nossa família universal. E suplicamos pelos que não gostam de nós. Eles não sabem o amigo que perdem. Oramos por eles. E te pedimos, em favor dos espíritos maus, que se comprazem na prática do mal, da perturbação, do ódio. Tem piedade deles e ajuda-os. Nós te queremos pedir pelos homicidas, mas principalmente pelos suicidas, irmãos incursos na lei da vida, que não souberam respeitar o cânone existencial. Queremos suplicar-te pela nossa casa, das tempestades do mal, das incursões, da perversidade que momentaneamente reina no planeta terrestre. Também queremos pedir-te em favor da água que absorve as energias saudáveis, para que, fluidificada, atenda às nossas necessidades aflitivas. Pedimos-te, por fim, pela paz, pela nossa paz pessoal, pela paz em nosso lar, em nosso trabalho, pela paz no Brasil, pelas nossas autoridades, para que governem com justiça, com sabedoria, lembrando-se de nós, o povo, que tanto necessita de apoio e de oportunidade para crescer. Pedimos pela paz na terra, essa doce paz que vem do teu coração, para que se estabeleça
em nosso planeta e leva-nos de volta ao nosso lar, banhados pela certeza do bem, pela esperança de melhores dias e pela paz em nosso coração, evocando o Pai Celestial, a Mãe Santíssima, agradecendo-te e aos Espíritos bons que nos socorrem, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.